Ele já está aqui entre nós aguardando. E, doutor, hoje o assunto aí chamou bastante gente. Tem muita gente querendo saber, tanto nas redes sociais, como também aqui no Zoom, a respeito desse balão intragástrico para perda de peso. Vamos falar aí, doutor, a respeito do que é do lado positivo, o lado negativo, a ajuda de fato, quais são as consequências. Bem, ninguém melhor que você para poder nos informar sobre isso. Bom dia, doutor Anderson. Seja bem-vindo mais uma Bom vez à dia, sua família, a família Mave. bom dia, tudo bem? Bom dia, família Mave. Já estou me considerando parte da família, viu? Certamente, Só que certamente é parte da família. só a minha agenda que não dá para participar todos os dias. Mas é isso aí. O balão intragástrico, ele é o procedimento que você bota uma bola de silicone, né, um balão que resiste ao ácido gástrico. A vantagem dele é que você coloca sem cirurgia, então você faz por endoscopia. Tá? Então, uma simples endoscopia, você introduz o balão pela boca, e hoje o balão fica 1 ano, antigamente era 6 meses, e depois de 6 meses você retira o balão pela boca. Então, não há procedimento cirúrgico, como seria a cirurgia bariátrica, que a gente pode falar em outra oportunidade, que tem alguns detalhes da cirurgia bariátrica. Então, é um procedimento que você faz num dia, você vai embora no mesmo turno do hospital, da clínica, no outro dia você está com as suas atividades. O máximo que acontece, uma percentual mais ou menos aí de uns 30% dos pacientes ficam um pouco enjoados durante os 3 primeiros dias, mas nada que os impeça de fazer suas atividades, alguma coisa assim. Então, o procedimento é um procedimento habitual. A única diferença do paciente. Doutor, parece que a sua internet deu uma travada aí, parece que o sinal O não ficou tempo muito é bom, de nós 5 a 7 perdemos um minutos. pouco da informação, doutor. Volte aí, por favor, alguns pensamentos anteriores, porque a internet Vamos lá. deu uma oscilação aí. Cortou. E qual foi a última parte que você ouviu? Aí agora apertou sem me Vamos abraçar. lá, então. Eu estava prestando Então, o atenção, mas aí balão, quando vamos fazer aconteceu, um. eu perdi o foco. Tá, ok. O balão, ele é Estava tudo colocado por bem, endoscopia. Estava ouvindo bem? estava tudo bem, estava aqui, não Ah, passou, não caiu nada. Então foi olha. aqui na minha internet. Eu pensei que tinha sido para todos. Então pode continuar, doutor. O procedimento ele é um pouco mais demorado. Ok. Então, o procedimento é um pouco mais demorado, a gente utiliza o profissional anestesista para manter o paciente sedado, e geralmente a gente faz em ambiente cirúrgico ou adaptado a um ambiente cirúrgico. Na maioria das vezes em ambiente cirúrgico, para manter o paciente sedado por um período maior de tempo. Mas para o paciente não faz diferença, porque numa endoscopia convencional, após a injeção do medicamento, ele vai ter consciência de que ele voltou horas depois. Então, aquela questão de relação de tempo e espaço, ele perde de qualquer forma. A vantagem do balão é que ele não é cruento, ou seja, não é cirúrgico, ele propicia uma boa redução de peso, e ele é reversível, né? Então, depois de 1 ano, você tira pela boca. Então, você vai só pegar um acesso venoso, só pegar a veia do paciente como se fosse para um laboratório, alguma coisa assim. Isso aí. Vamos deixar vocês participarem um pouquinho. Pronto, então, uma pergunta. A pessoa que deseja fazer esse tipo de tratamento em que situação? Qual é o estado em que a pessoa se encontra, em que ela está apta a fazer? Ou qualquer pessoa em qualquer condição de peso? Vamos supor, está um pouquinho mais gordinho, mas eu não estou conseguindo emagrecer, não tenho força interna para poder me determinar, limitar a minha alimentação, reduzir, quem sabe, a quantidade, praticar exercício. A partir de que situação, em que estágio a pessoa pode realizar esse tipo de intervenção? Ou, não sei como é que se chama, se é intervenção ou a inclusão desse balão no estômago. Perfeito. Parece que a gente está combinando a ordem, né? Porque eu pensei em falar a mesma coisa e você perguntou exatamente. Sim, a gente calcula pelo IMC. Então, é um IMC acima de 27, já está indicado a colocação no balão. Assim, a grosso modo, é uma pessoa que está do estômago. O estômago ele tem uma voltinha, assim, ele faz uma grande curvatura, uma pequena curvatura.
tá? Quando a gente come o piloro, que é a válvula de saída do estômago, ela fecha, a fim de que o estômago faça o trabalho dele, do processo de digestão, depois a gente entra em mais detalhes, tá? E à medida que o alimento vai sendo quebrado, digerido, esse piloro ele vai abrindo, deixando passar o alimento, tá? Mas quando a gente come, esse piloro fica fechado e o alimento vai subindo, subindo, subindo. Quando chega a cair em cima, no fundo gástrico, que é a parte de cima, chama fundo, tá? Existe uma produção de um hormônio pelo estômago chamado grelina. Esse hormônio chega até o cérebro pela corrente sanguínea e aí o cérebro interpreta de que o estômago está cheio. Qual é a grande vantagem do balão? A gente coloca o balão na parte de cima do estômago. A gente enche ele, tá? Com 600 ml de soro fisiológico com corante chamado azul-de-metileno, tá? Que todos dois são inócuos ao corpo, ou seja, caso haja alguma ruptura, que é muito difícil acontecer, eles não farão mal ao corpo da pessoa, tá? E a pessoa, o cérebro, para o cérebro, a interpretação é de que você está sempre com o estômago cheio. Esse balão ele não desce, porque a curvatura do estômago impede de descer, que ele faz um volume substancial, aproximadamente como se você pegasse uma bexiga de aniversário e colocasse 600 ml de água. Então, ela fica uma bexiguinha realmente assim, mais ou menos deste tamanho, cheia dentro do estômago. Então, a pessoa nunca tem fome. Resultado, ela vai ficar 1 ano sem fome. A diferença entre fome biológica e psicológica que tem que a gente fazer uma relação. Fome é aquela vontade, o estômago vazio, que acontece de 2 a 4 horas, que é o tempo de esvaziamento gástrico, em que o estômago vai pedir alimento porque ele está vazio. Então, essa sensação, esquece, não tem. Tá? Você pode sentir fraqueza porque você deu 4 horas, deu 5 horas de relógio, você não sentiu fome, não comeu, e você pode se sentir fraco, com hipoglicemia. Aí sim você vai procurar o alimento. Tá? E a pessoa vai comer bem menos, então a pessoa vai comer, em média, 1/4 do que ela comeria. Então, ela vai comer 25% a 30% do que ela comeria normalmente em uso do balão. A pessoa só não pode burlar o método do balão, porque o que acontece? O balão ele é ótimo para alimentos sólidos, perfeito, tá? É 100%. Porém, para alimentos líquidos, nem tanto, tá? Porque a comida vai descer pelo esôfago, vai deslizar pelo balão e depois seguir para o restante do estômago que não está ocluído pelo balão. Então, se a pessoa ficar tomando milkshake, ficar tomando vitamina com Nescau, com alguma coisa assim, achocolatado, coisas líquidas que são extremamente calóricas, tá? Um açaí batido e tudo, ela vai acabar burlando o método, né? Mas o método é extremamente eficiente para alimentos sólidos. A pessoa ficando 1 ano com o balão, a tendência dela, nos 3 primeiros meses, ela perde no mínimo 20% do peso bruto total. Aquela pessoa que não faz nada, ou seja, ela colocou o balão e não faz nada, não é esse o objetivo, tá? Ela vai perder 20% do peso bruto total dela. Porém, o objetivo principal do balão, eu já estou concluindo, é o quê? De que durante 1 ano essa pessoa faça um treinamento mental, né? De que ela, em uso do balão, ela aprenda a escolher os alimentos de melhor qualidade para o corpo, não somente a quantidade, mas principalmente a qualidade dos alimentos, e também faça parte de exercício físico, né? Então, assim, escolha dos alimentos, exercício físico, a procura de Deus, está nos 8 remédios naturais que todos nós sabemos e que eu acho que a ciência, ninguém tem dúvida desses 8 remédios naturais, de forma alguma. Doutor, tem outras perguntas aqui aparecendo. E desculpe aqui o retorno, porque eu estou pegando aqui da minha internet de dados, então está tendo aqui uma breve reflexão. Deixa eu corrigir aqui enquanto eu falo. Tem 2 perguntas aqui que são as mesmas. A mesma pergunta, na verdade. Tem risco de rejeição esse procedimento? Não tem risco de rejeição. O que acontece é que 30% dos pacientes, nos 3 primeiros dias, ele pode sofrer um enjoo chato que pode até levar ele para o pronto-socorro. Então, digamos assim, a cada 20 balões que a gente coloca, você vai ter uma pessoa que talvez vá para o pronto-socorro devido ao enjoo. Então, ele vomita, né, durante os 3 primeiros dias. Mas isso não é considerado rejeição. Então, a rejeição realmente não há. O que acontece, eu tive uma paciente que aconteceu isso,
é a paciente, mesmo você fazendo todo o tratamento psicológico, você conversando, mandando para o psicólogo, a paciente, ela, apesar de se declarar preparada para a restrição alimentar, essa restrição acontece, ela não suporta essa restrição. Vou dar um exemplo. Essa paciente, por exemplo, colocou um balão e a primeira semana a pessoa só se alimenta com líquido, exatamente para adaptar o corpo, o estômago à presença do balão. A segunda semana só caldo, sopa, e só na terceira semana que ela vai no alimento sólido. Então, é um período de adaptação do estômago à presença do balão. Óbvio que é um corpo estranho. Essa pessoa queria comer coxinha todos os dias à noite de churrasco, nos 2 primeiros dias. Enfiar o pé na jaca, né? Já que estava livre de um problema, que se enfiar no outro. Ela pareceu uma pessoa muito bem orientada, mas não se demonstrou assim na prática. Essa pessoa realmente, ela, como diz aí na gíria popular, ela pirou, e ela insistiu junto com o marido, inclusive os dois eram meus pacientes, o marido e a esposa, o marido junto. Essa mulher bateu o pé que queria tirar o balão, né? Veio a mãe, veio tudo, tá? Aí no dia que ela foi não tive jeito, ela pediu, solicitou, ou seja, perdeu o procedimento, eu tive que reagendar, mexer tudo na minha agenda, coloquei o balão na segunda e tirei na sexta. E foi interessante que quando ela entrou no consultório, no dia que era para tirar o balão, ela veio preparada para tirar, depois de várias conversas, né? Ela entrou tranquila no consultório, assim, tranquila. Eu falei, ué, você não disse que estava passando mal? Você não disse que estava... Você está ótimo, você está parecendo que vai para uma festa. Você está assim com a cara, um peito erguido, não está com cara que está passando mal. Ah, doutor, já passou. Eu falei, são os 3 dias que eu te falei. Desiste então, vamos conversar, chamei a família toda. Não, bateu o pé e tirou. Então, assim, não há uma rejeição biológica, seria uma rejeição psicológica. Na prática, é o que a gente vê. Ok, bem esclarecido esse ponto. Tem mais uma pergunta aqui, aliás, mais uma pergunta. O valor desse tratamento, doutor, em média de quanto está sendo cobrado, ou quanto é que a pessoa precisa desembolsar para fazer um investimento como esse? O balão ele tem um inconveniente em relação às pessoas que têm acesso a plano de saúde. Então, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não obriga os convênios a cobrirem o procedimento do balão intragástrico. Houve até uma revisão atual, está uma discussão, mas até o momento não há essa padronização em relação aos planos. Então, quem tem plano de saúde vai fazer o quê? Vai fazer a consulta normal, tá? Vão preparar o paciente para fazer o procedimento, então ele vai fazer a endoscopia prévia, vai fazer ultrassom de abdômen para ver se não tem nenhum inconveniente, exames de laboratório, passar pelo cardiologista, ou seja, a pessoa tem que estar, como diz assim, toda certinha, e não vai fazer um procedimento desse para depois aparecer uma pedra na vesícula que já tinha e você não detectou e ter que tirar o balão por um desses motivos. O balão em si, então, você prepara o paciente todo pelo plano de saúde, se caso ele tenha, tá? Ou particular, também se for particular, os valores não são altos, são procedimentos que oscilam de R$300, R$200, alguma coisa assim. No total, a pessoa vai se preparar por R$1.000 e poucos. E o balão, ele é todo particular. Em relação ao preço, não é muito assim ético a gente falar preço, mas houve um inconveniente aqui em relação a preço, por causa dessa pandemia, né, que os medicamentos anestésicos, os medicamentos sedativos, eles aumentaram absurdamente de preço. E não está tendo no mercado, pelo grande consumo desses medicamentos a nível de UTI, que são medicamentos, alguns correlacionados. Então, o preço, ele realmente subiu nesse período agora, por conta disso. Eu fui comprar medicamento há 15 dias atrás, o distribuidor disse, doutor, não tem, o preço está 1.000% acima do valor de mercado, não estou brincando, não estou exagerando, uma ampola que era R$2 passou para 22, 25, não estou brincando, e não temos disponível. Então, assim, o governo está comprando tudo e o que sobra é para a iniciativa privada, e o gasto está muito grande, os hospitais de campanha, aquele negócio todo. Então, seria um risco realizar uma intervenção como essa agora, doutor, nesses dias? Eu não diria que seria um risco, porque, por exemplo, a gente não está marcando nesse momento agora, talvez no segundo semestre. Então, as pessoas que estão vindo, elas podem estar se preparando para fazer o procedimento, mas não seria o risco, porque risco seria um procedimento de urgência. Esse não é um procedimento de urgência, é um procedimento eletivo.
né? Com data, hora marcada, tudo direitinho. Então, caso a gente marque, é porque marcou, porque a gente está preparado com tudo que precisa. Então, não usaria essa palavra risco. A gente só está, assim, economizando material nessa maioria. Então, cirurgias, a gente está fazendo cirurgia, apenas cirurgias eletivas ou de urgência ou de emergência. Eletivas a gente está suspendendo. Então, cirurgias que realmente sejam necessárias. Cirurgias que possam ser adiadas por 2, 3 meses e que não comprometam a saúde do paciente de forma significativa, a gente está preferindo adiar essa cirurgia para economizar material anestésico para as emergências e o consumo de UTI que o hospital... Uma última pergunta, doutor. Uma última pergunta. Você falou que esse balão ele fica no estômago por um determinado período, parece-me que um ano e pouco. Um ano. E depois que esse balão é extraído, a pessoa geralmente se acostuma com aquela quantidade de alimento ingerido diariamente ou ela corre o risco de voltar a engordar? É definitivo ou não é definitivo esse tratamento? Ótima pergunta. Assim como a cirurgia bariátrica, que eu acho que é um tema para uma outra discussão, para a gente entrar com detalhes e fazer um paralelo, nenhuma das duas, nem a cirurgia bariátrica, nem o balão são definitivos. Eu acho que nada da vida seria definitivo, assim, até a salvação não é definitiva. Eu acho, não sei, eu não estou me lembrando de nada definitivo aqui na cabeça, aqui, alguma coisa assim. Por exemplo, não existe nenhuma cura na medicina que seja curável de verdade. Tá? Por exemplo, diabetes, pressão alta, ninguém cura. De curar seria tomar um medicamento, uma injeção e você não ter mais diabetes. Não, você trata a vida toda. Agora, se você não mudar a sua qualidade de vida, o diabético, por exemplo, fazendo um paralelo, se ele mudar a qualidade de vida, fazer exercício físico, se alimentar, ele pode deixar de estar diabético, né? Salvo as exceções do diabetes infantil, aquele diabetes insulino dependente que conversa que é genético, né? A pessoa que se torna diabética em decorrência da idade, ela pode também deixar de se tornar diabético, né, deixar de estar diabético pela boa prática de atividade física, alimentação e tudo mais. Então, assim, a pessoa pode voltar a engordar tudo de novo. Assim como na cirurgia bariátrica, a cada 10 pacientes, 7 pacientes, eles vão engordar tudo depois de 2 anos, de 2 a 5 anos. Depois a gente entra em mais detalhes da cirurgia bariátrica, talvez seja o tema do próximo, para a gente não ficar tão longo. Então, assim, a pessoa pode engordar tudo de novo. A questão a vantagem do balão é que ele é reversível, ele não é cirúrgico, ele pode ser repetido em outra oportunidade, ou seja, a pessoa engordou daqui a 2, 3 anos, ele pode colocar outro. Mas o principal, a pessoa tem que encarar aquilo assim, você vai se submeter, vai gastar seu dinheiro, vai gastar seu tempo, tá? E tudo mais, mobilizar a família, qualquer coisa que aconteça, todo mundo fica junto, tudo um pouco a então, durante aquele ano, ele tem que fazer um treinamento mental, um treinamento na vida dele, nos horários dele, para que ele tenha horário de fazer atividade física certinho, que ele aprenda a selecionar os alimentos de forma adequada, tenha uma vida mais tranquila, de forma que quando ele tire o balão, esse hábito de vida, essa qualidade de vida permaneça só a redução de peso, mas também uma melhoria total na vida dele. Ok, doutor. Muito obrigado pelas informações. São ótimas informações. Eu imagino que as pessoas, alguns estão passando por esse problema da obesidade e querem resolver de uma forma mais branda. Penso que essa seja uma possível solução provisória. Mas ainda fica aí a sugestão, né? A alimentação, o estilo de vida, exercício físico. Fica também aquela sugestão dos 8 remédios naturais. Eu tenho certeza que o doutor Anderson falou sobre isso. Eu acho que a melhor forma de você evitar o sobrepeso é tendo temperança, é tendo equilíbrio, moderação no seu estilo de vida. Doutor, suas últimas palavras então. Agradeço mais uma vez a sua participação e até a próxima quinta. Eu que agradeço. Até a próxima quinta. Bom dia a todos, na presença de Deus. Um abraço igualmente, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui entre nós. Bem, vamos dar continuidade aqui, doutor